Vamos continuar louvando ao Senhor e orando com Hebreus capítulo de número 9. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, nosso capítulo de hoje na Epístola aos Hebreus. Vamos oferecer essa palavra em ações de graças ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, está fazendo e ainda vai fazer. Aleluia. Deus está ativo e operante na vida de cada um dos seus verdadeiros filhos e filhas, fazendo uma obra que nós não imaginamos, para nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que nós não queiramos nunca mais ser como nós mesmos. O nosso propósito e o de Deus é ser como Jesus. Que nós sejamos como seu Filho Jesus. Então oremos juntos nesse propósito. Hebreus capítulo de número 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de ouro de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! Neste capítulo 9 de Hebreus, que nós vamos meditar nessa noite, nós vamos falar sobre esse objeto de culto da antiga aliança, chamado então de, repita, Arca da Aliança. Glória a Deus. A Arca da Aliança foi um objeto de culto instituído por Deus para ser usado no culto da antiga aliança, do povo de Deus antes de Cristo, ok? Depois de Cristo, não existe mais culto com a Arca da Aliança. E, infelizmente, nós temos muitos hereges por aí que estão realizando cultos com a Arca da Aliança. Não entenderam a palavra de Deus.
recorrer a elementos do culto da antiga aliança significa espiritualmente negar Jesus. Porque os elementos do culto da antiga aliança, eles profetizaram e simbolizaram a vinda de Jesus. Uma vez que Jesus veio, aqueles elementos caíram em desuso, eles caducaram, não se usa mais, porque Jesus já veio. Aqueles que se voltam para essas coisas da antiga aliança, por qualquer motivo que seja, porque acham bonito, porque acham legal, porque eles gostam disso, porque aqueles elementos enfeitam a igreja, eles estão todos em apostasia, em negação total de Cristo e caminho de desgraça e perda de salvação. Apenas sobre a Arca da Aliança que nós vamos falar hoje, é importantíssimo que vocês tenham em mente o que Deus falou através do profeta Jeremias. Eu quero que vocês abram na sua Bíblia, porque não tem aqui no slide. Jeremias, no capítulo 3, versículo 16. Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Tem gente que o único 3,16 da Bíblia que decora é João 3,16. Mas tem muitos outros 3,16 na Bíblia. Vamos ver o Jeremias 3,16. Tá? Deus disse assim, ó: sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Deus falou isso através do profeta Jeremias, profetizando para o povo da antiga aliança acerca da nova aliança. Por isso que o verbo suceder aí está no futuro. Era no futuro para Jeremias, era no futuro para o povo de Israel na antiga aliança. Deus estava falando, sucederá lá no futuro, sabe quando? Quando eu enviar o meu filho. Quando eu enviar o meu filho. Tá? Quando eu enviar o meu filho, lá no futuro, na nova aliança, olha só aqui, ó. Nunca mais. Sabe como é que é nunca mais aqui em hebraico? É nunca mais. Nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. A arca da aliança não faz falta. E termina o versículo dizendo? E não se fará outra. Por que os hereges estão fazendo a Arca da Aliança hoje em dia? Porque esses falsos apóstolos, bispos, profetas, pregadores, pastores estão gerando falsos crentes em falsas igrejas, baseadas em cultos da antiga aliança, em elementos da antiga aliança, e dentre eles, usando a arca da aliança, e vendendo para as pessoas nas livrarias evangélicas, arquinha da aliança para você levar para sua casa, colocar na sua estante, porque você vai prosperar. E os bobões compram, pagam, por isso acreditam
nessas ideias e não entendem que isso está contrário a Cristo, é coisa de anticristo, contrária à palavra de Deus, a palavra que o próprio Deus declarou, e não se fará outra. Tem igrejas por aí que usam essa arca da aliança em cultos, usam essa arca da aliança em retiros, para as pessoas lá dizerem que estarem se aproximando de Deus com essa arca da aliança. Isso é mentira, isso é fogo estranho, e isso não é culto a Deus verdadeiro, porque o culto ao Deus verdadeiro é a celebração da obediência à sua palavra, e trazer a arca da aliança hoje. Surgiu até um grupo de música aí antigamente, que cantava uma música trazendo a arca. São falsos crentes, são apóstatas, os que se voltam para as coisas da antiga aliança, automaticamente negam a nova, e negar a nova é negar Jesus, e negar Jesus é perder a salvação. Nós não precisamos de arca da aliança, nós temos Jesus, que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não há mais arca. Não há mais arca. Mas vamos entender os seus significados, profetizando para os nossos dias, de acordo como ela é citada aqui na carta aos Hebreus. O capítulo 9 que nós lemos, ele faz um bloco com o capítulo 8. O capítulo 8 e o capítulo 9 falam acerca desta, diga, superior aliança. A nova aliança, ela é superior à antiga aliança. Em primeiro lugar, por quê? Tem vários motivos pelos quais a nova aliança é superior à antiga aliança. Primeiro motivo, porque a antiga aliança veio com data de validade. E essa data de validade venceu. Ela acabou. Aquela aliança acabou, aquela aliança não existe mais. Era uma aliança provisória. A nova aliança, ela é superior porque ela não é provisória, ela veio para perdurar por toda a eternidade. A nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança. Por isso, hereges que estão trazendo para a igreja de Cristo elementos cultuais da antiga aliança, eles estão desvalorizando a superior aliança que é a nova e tentando impor sobre crentes elementos e costumes da velha aliança que não existe mais, que já caducou, que não está mais em vigor, que não vale nada. A antiga aliança não vale mais nada, ela não tem nenhum valor. O valor agora é na nova aliança, porque ela é superior. E ela é superior porque ela não é baseada no sangue de touros, de bodes, de cabras, de cabritos, de cordeiros. Ela é baseada no sangue de Jesus. Muitos animais foram mortos no culto da antiga aliança, nos holocaustos da antiga aliança. Para a nova aliança, só um foi morto e foi suficiente: o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Portanto, recorrer a elementos da antiga aliança é negar a Cristo. Hoje tem caravanas de crentes evangélicos do Brasil e de outros países, que todos os anos, geralmente gente rica, porque tem dinheiro para fazer essas viagens, que todos os anos vão a Jerusalém, inclusive por ocasião da festa da Páscoa,
da Páscoa judaica, e lá oferecem cordeiros, estão fazendo holocaustos, matando cordeiros, através de um sacerdote levita, vestido com vestes levitas. Isso acontece todos os anos em Israel, com cristãos evangélicos, inclusive do Brasil, participando. Estão participando de um culto falso, de um culto vão, de um culto agora sem Cristo, porque o nosso cordeiro já foi imolado. Não precisamos nem viajar para Israel e nem sacrificar cordeiros, porque o nosso cordeiro já foi sacrificado uma única vez, e esse sacrifício foi perfeito, completo, suficiente para a nossa salvação. É nele que nós cremos. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro desta superior aliança. Esse texto que envolve esses dois capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9, o capítulo 8 tem o título, diga, Nova Aliança. E o capítulo 9, diga, Novo Sacrifício. O que eu acabei de citar para vocês, tá? A velha aliança tinha uma pluralidade de sacrifícios. A nova aliança tem uma singularidade de sacrifícios. Um único sacrifício foi suficiente: Jesus. Diga, Jesus me basta. Jesus está bom para você? Para mim está bom, não quero mais nada. Foi por isso que ele disse, a minha graça te basta. Ele disse para o apóstolo Paulo. E Paulo escreve isso na carta aos Coríntios. A minha graça te basta. Jesus nos basta. Para os verdadeiros cristãos, Jesus é suficiente. Mas cristãos, entre aspas, que não conhecem Jesus de verdade, ficam querendo outras coisas. Ficam atrás de igrejas que ofereçam outras coisas para eles, porque para eles só Jesus não está bastando. É porque eles não conhecem Jesus. Quem conhece Jesus, Jesus lhes basta. Jesus é vida, e vida com abundância, e vida eterna. Muito bem. Sábado passado passamos pelo capítulo 8, né? E hoje então o capítulo 9, que tem esses 28 versículos que nós lemos aí, com esse título então de Novo Sacrifício. Esses 28 versículos do capítulo 9 estão divididos assim, ó, do 1 ao 10, diga, primeira aliança. E do 11 ao 28, diga, segunda aliança. É um capítulo, portanto, que faz comparação entre essas alianças. Bom, a antiga aliança, com tudo o que existia naquela antiga aliança, tinha um único propósito. Qual era? Profetizar a primeira vinda de Jesus. O principal propósito do Antigo Testamento, nos seus 39 livros, era profetizar a primeira vinda de Jesus. Enquanto Jesus não viesse pela primeira vez, estava em vigor a primeira aliança, com todos os seus elementos que foram revelados a eles no Monte Sinai, quando Deus os tirou do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e fizeram uma pequena peregrinação do Mar Vermelho até o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, tá? O mesmo Monte Sinai, o mesmo monte aonde Moisés havia visto uma planta, uma sarça, uma planta desértica queimando, mas o fogo não a consumia. E ali o Senhor falou com ele. Foi uma teofania, como eu ensinei aqui na quarta-feira. E ali Deus convocou Moisés a voltar para o Egito
e tirar de lá todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que estavam no Egito por um período de 430 anos, e trazê-los diante dele ali no Monte Horebe. Prestarão culto a mim aqui nesse monte. Depois que Moisés então trouxe todo o povo e chegou lá no Monte Sinai, não tinha mais uma planta queimando, era o monte todo que estava queimando, o Monte Horebe inteiro, o Monte Sinai inteiro estava fumegando, porque Deus manifestou ali visivelmente, agora não só para Moisés, mas para todo o povo que saiu do Egito. Deus mostrou a eles a sua glória, para que eles conhecessem a Deus, para que eles tivessem experiência com Deus, para que eles temessem a Deus. E Deus ordenou que eles ficassem acampados ao redor do monte, por 3 anos. Quando fala que Israel levou 40 anos no deserto, esses 40 anos começam com 3 anos parados, 3 anos que eles estavam acampados ao redor do Monte Sinai. E Deus ordenou a eles: deixa o povo acampado aí ao redor do Monte Sinai, coloca o sacerdote Arão para estar com eles, orando com eles, fazendo vigílias de oração. E tu, Moisés, você sobe ao monte, porque eu vou revelar para você passar para esse povo qual o meu propósito na instituição deles como povo de Deus. No Monte Sinai, tudo o que aconteceu no Monte Sinai se resume em 2 coisas. Tudo que Deus transmitiu no Monte Sinai para Moisés transmitir para o povo, se resume em 2 coisas. Primeira coisa, diga: palavra a ser vivida. Segunda, palavra a ser celebrada. É assim que se resume tudo que Deus transmitiu para Moisés no Monte Sinai olha só, essa transmissão durou 2 períodos de 40 dias, portanto 80 dias no total. E durante esses 2 períodos de 40 dias, Moisés não comeu nada, nem sequer bebeu água. A glória de Deus o sustentou ali. Ele não cansou, não dormiu, não comeu. A glória de Deus o sustentou, enquanto Deus transmitia para ele essas 2 coisas. Primeira coisa, a palavra a ser vivida. Esse povo que Deus tirou do Egito, Ele não tirou esse povo do Egito para esse povo viver do jeito que eles quisessem, mas que esse povo passasse a viver do jeito que Ele ordena na sua palavra. A mesma coisa trazendo para nós, Deus não nos liberta do império das trevas, como está em Colossenses 1,13, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus não nos libertou do pecado para a gente ficar vivendo agora do jeito que a gente quer, não. É para a gente renunciar o jeito que a gente vive e viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus foi revelada para ser vivida pelos filhos de Deus, vivida pelo povo de Deus. Quem recebe a palavra e não vive, Jesus disse o que acontece com essa pessoa. Ela edifica a sua vida sobre a areia e grande será a sua ruína. Ela vai ser condenada. Agora, quem recebe a palavra e pratica, ou seja, obedece, vive a palavra, edifica sobre a rocha. Então se torna aquela igreja que Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
essa pessoa será inabalável e vai estar na glória, vai estar no céu, porque recebe a palavra e vive. No entanto, lá no Monte Sinai, Deus não apenas revelou a palavra a ser vivida, mas que esta palavra que eles deveriam viver no dia a dia, eles deveriam celebrar, palavra a ser celebrada. Essa celebração da palavra passou a ter o nome de culto. O culto congregacional, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. O culto congregacional. Biblicamente falando, o culto não poderia ser de portas abertas. Biblicamente falando, o culto não poderia receber qualquer pessoa. Biblicamente falando, o culto é somente para aquelas pessoas que estão vivendo a palavra de Deus no seu dia a dia. Quem está vivendo a palavra de Deus no seu dia a dia, vem congregar. Quem não está vivendo, não é bem-vindo no culto. E muitas pessoas no Antigo Testamento foram mortas pelo próprio Deus, porque não obedeceram a sua palavra e queriam cultuar. E queriam vir cultuar. Queriam participar do culto sem estar vivendo a palavra de Deus. Por isso que a ceia que nós celebramos aqui, ela é ensinada em 1 Coríntios capítulo 11, que quem come e bebe indevidamente, indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Isso significa pessoas que vêm cultuar, mas elas no dia a dia, fora daqui, fora da congregação, lá no seu arraial, no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida em sociedade, não obedece em nada a palavra de Deus. Não leva em consideração a palavra de Deus. As pessoas pensam que Deus vai salvar quem vem cultuar aqui. Não, Ele vai salvar quem lá fora daqui vive essa palavra, obedece essa palavra de Deus. E quem obedece a essa palavra de Deus, recebe a dignidade de poder celebrar a palavra de Deus. Foram essas duas coisas, resumindo, que foram transmitidas no Monte Sinai. A palavra que esse povo deve viver, e vivendo essa palavra, eles devem vir à congregação para celebrar essa palavra que eles vivem no seu dia a dia. Glória a Deus. Recebe a palavra aqui para viver lá fora. Recebe a palavra aqui para viver lá fora. Na sua casa, no seu trabalho, no meio da sociedade, aonde quer que você esteja. Quem vive a palavra de Deus, edifica sua vida sobre a rocha e cultua dignamente ao Senhor. Aleluia. Muito bem. Foram essas duas coisas. Agora, as palavras que foram reveladas começaram com os 10 mandamentos, palavras que o próprio Deus escreveu nas 2 tábuas de pedra. Mas depois teve outras palavras. A lei de Deus, que em hebraico se chama Torá, se resume em 3 elementos. 3 elementos: mandamentos, estatutos e juízos. Foi tudo isso que Deus revelou a Moisés e que foi escrito aí no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente, é claro, né, a partir da existência de Moisés, né, que é Êxodo, porque Gênesis é a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés aparece no Êxodo, então de Êxodo até Deuteronômio está toda a palavra que Deus transmitiu para eles. A lei resumida em mandamentos, estatutos e juízos. E Deus revelou também para eles como que eles deveriam celebrar essa palavra que eles tinham que viver.
E para eles celebrarem essa palavra, eles tinham, e essa é uma das grandes diferenças entre a antiga e a nova aliança, por isso a nova aliança é superior. Na antiga aliança, eles precisavam de elementos externos, elementos fora deles, que eles tinham que ver, eles tinham que olhar, eles tinham que ter todo aquele visual fora deles. Por isso que Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo. Eles tinham que ver esse tabernáculo. Esse tabernáculo seria um tabernáculo móvel, não é um templo, é um tabernáculo móvel que eles deveriam montar e desmontar, né? Desmontar para quando eles estivessem peregrinando e montar quando estivessem acampados. E eles tinham que ver isso lá. Eles tinham que ver. O culto da antiga aliança era baseado no que eles viam fora deles. O culto da nova aliança não é baseado no que vemos, é baseado no que não vemos. Porque as coisas que nós vemos são passageiras, e o que não vemos é eterno. O culto da antiga aliança era baseado em coisas visíveis. O culto da nova aliança é baseado no invisível, que é Jesus. Quem não conhece Jesus, quer chegar numa igreja, numa congregação assim, num prédio que se chama de igreja, de templo, e ver um monte de coisa, que é paredes enfeitadas, que é um teto enfeitado, ou sei lá o que mais, com motivos religiosos, com coisas assim que lembre que isso aqui é um templo, porque quem não tem Jesus dentro, precisa ver coisas fora. Quem tem Jesus dentro, não precisa ver nada fora. Não precisa ver nada fora. Quem tem Jesus dentro, não precisa ver nada fora. Eles precisavam, Jesus não tinha vindo ainda, e o culto da antiga aliança, eles precisavam ver coisas fora deles. Então Deus deu as medidas, o material, ensinou a Moisés, deu dons a pessoas para ajudarem a construir, e o tabernáculo tinha 3 partes. A parte mais externa dele chamava átrio, a mais interna, a do meio, intermediária, chamava o santo lugar, e a mais profunda, mais sagrada, chamava Santo dos Santos. No átrio, o principal elemento que tinha no átrio era uma mesa que se chamava de o altar dos holocaustos. Sobre essa mesa, um animal, um cordeiro, geralmente um cordeiro era morto, e ali mesmo, nesse altar, tinha brasas acesas, tinha fogo para queimar as entranhas daquele animal. O sangue era recolhido num recipiente, que depois o sumo sacerdote ia levar lá para o Santo dos Santos. Tá? Recolhia o sangue, o redenho, o fígado, o coração, as tripas do cordeiro eram queimados sobre o altar dos holocaustos, e a carne do cordeiro ia ser o alimento dos sacerdotes levitas naquela época. Isso era no átrio, o altar do holocausto. Uma vez feito o holocausto, o sumo sacerdote entrava do átrio, ele passava o primeiro véu, a primeira cortina, e entrava no santo lugar. No santo lugar tinha o candelabro, chamado em hebraico menorá, que representa a luz. Deus é luz e nele não há treva alguma. Representa a palavra de Deus. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Representa Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12.
De um lado, então, estava o candelabro iluminando ali o santo lugar, que era um lugar fechado, e a única iluminação dele era o candelabro, o menorá. E do outro lado, uma mesa com os pães da proposição. Pães que representam o alimento só para os sacerdotes que entravam ali para ministrar o culto, e o povo todo ficava lá de fora do tabernáculo enquanto tudo isso acontecia. E naquela mesa tinha o pão. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Olha, não precisamos mais do cordeiro, porque Jesus é o nosso cordeiro. Não precisamos mais do sacerdote, porque Jesus é o nosso sacerdote. Não precisamos mais do altar, porque Jesus é o nosso altar. Não precisamos mais do menorá, do candelabro, porque Jesus é a nossa luz. Não precisamos mais dos pães da proposição, porque Jesus é o pão da vida que nos alimenta. Está vendo como cada uma daquelas coisas que para eles eram externas, eles viam com seus olhos, cada uma delas, todas elas simbolizavam um só elemento, simbolizavam Jesus. Depois que o sacerdote realizava o que ele tinha que realizar ali, as orações que ele tinha que fazer ali no santo lugar, ele atravessava o segundo véu. O segundo véu é que dá entrada ao maior lugar mais santo do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. Esse segundo véu aí, ele foi rasgado de alto a baixo na hora que Jesus morreu na cruz, indicando que aquele lugar foi aberto para quem crê em Cristo Jesus, não apenas para um sumo sacerdote. Mas na antiga aliança, o sacerdote atravessava aquele véu, e o que ele encontrava logo depois do véu era o altar do incenso. Um altar cheio de brasas vivas, brasas acesas, brasas vermelhas, e sobre essas brasas ele jogava o incenso. E aquelas brasas então consumiam o incenso, e a fumaça do incenso subia, enchendo o Santo dos Santos, e essa fumaça era uma representação do povo lá fora orando a Deus, clamando a Deus pelo perdão dos seus pecados. A oração das pessoas que verdadeiramente colocam a sua vida para se desmanchar diante de Deus e subir como cheiro suave diante do Senhor, agradável diante de Deus. Pessoas que verdadeiramente consagram suas vidas ao Senhor, eram representadas, as orações delas, os clamores, as súplicas delas, eram representados por esse incenso. Depois que ele então fazia esse ritual do incenso, ele passava o altar do incenso e encontrava o principal altar que havia no tabernáculo, lá dentro do Santo dos Santos, o altar chamado de propiciatório. Em cima desse altar, o sumo sacerdote derramava o sangue do cordeiro que foi morto lá no altar dos holocaustos. E ali Deus era propício, por isso o altar chamado propiciatório. Deus era propício porque Deus propiciava ao povo lá fora o perdão dos seus pecados, diante do cordeiro que foi morto. Eles pecaram e o cordeiro morreu no lugar deles. Não precisamos de nada disso, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, como está em 1 João capítulo 2. É o sangue de Jesus que vale agora. Debaixo desse altar chamado propiciatório estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança continha 3 elementos, por isso que eu peguei do capítulo 9 o versículo 4. O versículo 4: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso,
e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Eu sublinhei ali, repita depois de mim, maná, bordão, tábuas. Esses eram os 3 elementos dentro da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança não havia outra coisa a não ser esses 3 elementos. O significado de cada um deles. O maná que Deus fez durante 40 anos cair do céu todas as manhãs sobre eles, sobre o povo no deserto, para alimentar. Deus fez literalmente cair comida do céu. O maná caído do céu. Em João capítulo 6, Jesus disse: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida. O maná era uma representação de Jesus. Deus estava ensinando para aquele povo: olha, assim como vocês estão recebendo um pão que está caindo do céu para a terra, eu vou enviar daqui do céu o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, o verdadeiro maná, que é o meu filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é o maná, porque ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se alimentar de todos os dias da palavra de Deus é se alimentar todos os dias desse maná espiritual representado dentro daquela arca da aliança. O segundo elemento que tem lá é o bordão de Arão. Uma vara de Arão que floresceu durante uma história que aconteceu lá, em que pessoas de outras tribos achavam que também podiam ser sacerdotes. Por que só Arão é sacerdote? Outros também podem. Aí Moisés consultou a Deus e perguntou ao Senhor: como vamos resolver isso? Manda trazer aqui 12 varas de amendoeira, uma de cada uma das 12 tribos, na minha presença. Aquela que florescer foi a que eu escolhi, esses aí é que são os meus sacerdotes. E somente a vara de Arão floresceu e as outras não. E eles entenderam então que só Arão era sacerdote, Arão e seus filhos, porque eles eram da tribo de Levi. Os sacerdotes levitas, eles também, como todos os elementos da antiga aliança que passaram, eles também representavam o novo sumo sacerdote que viria, Jesus. O bordão de Arão representa o sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que floresce no sacerdócio de Jesus são os eleitos de Deus, aqueles que ele disse: não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, floresçam, e o vosso fruto permaneça. Quem é de Jesus floresce como o bordão de Arão. Quem não é, fica seco e murcho. Mas quem é de Jesus floresce, porque Jesus faz florescer. Pela sua autoridade espiritual, pelo seu sacerdócio, representado aqui pelo bordão. E por último, as tábuas da aliança, que foram as 2 tábuas de pedra, os 2 tabletes de pedra, que Deus mandou Moisés confeccionar, para o próprio Deus, com o seu dedo, escrever os 10 mandamentos. Por que são 2? Porque a primeira tábua fala de 4 mandamentos em relação a Deus,
E a segunda tábua fala de 6 mandamentos em relação ao próximo. Como deve ser o nosso relacionamento com Deus? Os 4 primeiros mandamentos. Como deve ser o nosso relacionamento com o próximo? Os 6 últimos mandamentos. Então, na primeira tábua, 4 mandamentos. E na segunda tábua, 6 mandamentos. Que é como Deus quer que nós vivamos diante dele e diante dos homens. E tudo isso, os 10 mandamentos, é uma sumarização, um resumo de toda a Bíblia. Os 10 mandamentos é um resumo de toda a Bíblia. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus nos ensina como deve ser o nosso comportamento diante dele e o nosso comportamento diante dos homens. Nunca diga assim, eu me comporto do jeito que eu quiser, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mentira, você caiu na artimanha de Satanás. Tem tudo a ver. Todo mundo tem tudo a ver com a sua vida. Deus tem tudo a ver com a sua vida e todo mundo tem tudo a ver com a sua vida, porque você, nessa terra, tem que ser alguém que se comporta diante de Deus como a Bíblia manda você se comportar e se comporta diante dos outros como a Bíblia manda você se comportar. Não do jeito que você gostaria de se comportar. O jeito que você gostaria de se comportar é iníquo e injusto diante de Deus. Deus não quer que você se comporte do jeito que você quer. Deus ordena que você se comporte do jeito que Ele manda aqui na palavra de Deus. Portanto, Jesus é a nossa verdadeira arca, trazendo para nós o maná, o bordão e as tábuas. E essas 3 coisas que representam uma só, Jesus, representa toda a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para receber, meditar, orar e viver na palavra de Deus. Viver de acordo com a palavra de Deus. Viver de acordo com a palavra de Deus. Porque quem não vive de acordo com a palavra de Deus, muito cuidado, porque nós lemos aqui em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quem não obedeceu a palavra vai enfrentar o juízo, e esse juízo será de condenação. Mas Jesus disse em João capítulo 6, que quem recebe as palavras dele, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Em verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.